Nossa história é uma história que tem muito a ser contada. Primeiramente, porque o Acre é Brasil por opção. O Acre fez uma guerra para ser Brasil. E no período de 1903, quando foi assinado o Tratado de Petrópolis, até 1962, o Acre viveu duas situações. Uma situação dividida em 3 departamentos e uma situação de território unificado. Então, hoje, o Acre comemora 49 anos desde que foi alçado à condição de Estado brasileiro. Este olhar para quase 50 anos passados nos faz sentir um imenso orgulho dos nossos heróis, alguns, inclusive, pertencentes à atual geração, que escreveram uma história pontilhada de conquistas, impulsionada pelo sentimento de pertencer a essa terra. A primeira delas, em 1903, fruto da Revolução Acreana, liderada pelo gaúcho Plácido de Castro, que incorporou aquela vasta faixa de terra ao Brasil. Até o início do século XX, nossa região era terra boliviana, colonizada por seringueiros brasileiros. Em 17 de novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis garantiu sua anexação ao Brasil como território nacional, dividido administrativamente em 3 departamentos: Departamento do Alto Acre, Departamento do Alto Purus e Departamento do Alto Juruá. Foi a última grande área a ser incorporada ao território nacional. Era então o país de La Goma Elástica, território difícil e inóspito, lugar de promissão, fronteira del hombre em los confines de la selva amazônica. Um mundo onde a realidade e a ficção se mesclavam com frequência, como a ele se refere Afonso Domingos ao apresentar em seu livro a saga de Luiz Galvez, que instituiu no Acre o Estado Independente do Acre. Como dizia um médico baiano, o Acre era muito mais distante, era outro mundo. Em 1920, o território foi unificado, passando a ser administrado por um governador-geral, o Dr. Epaminondas Jácome, nomeado pelo presidente da República. A partir de 1934, o Acre elege representantes para o Congresso Nacional. Finalmente, em 15 de junho de 1962, atendendo à voz popular representada pelo movimento dos autonomistas, o então deputado federal José Guiomar dos Santos tomou a iniciativa de trazer ao Congresso Nacional o desejo maior da população acreana, sendo coroado pelo decreto número 4070 do presidente João Goulart. Formalizou a autonomia acreana, elevando o território à condição de Estado. No ano seguinte, o Acre fez a primeira Constituição. Ainda em 1963, os acreanos puderam eleger seus representantes para o governo estadual e para o Congresso Nacional. José Augusto de Araújo foi o primeiro governador eleito, acreano, vindo do Vale do Juruá. A segunda carta data de abril de 1971 e a terceira, atualmente em vigor, data de outubro de 1989. Nessa nossa Carta Constitucional, em seu preâmbulo, está resumido o ideário de justiça, liberdade e soberania popular que permeia a condução política do nosso Estado.